Fala galera, como é que você faz para pegar feedback do seu usuário, de quem está usando o seu sistema, a sua startup, seja lá o que você tenha, e você utilize isso de fato na sua empresa? Como é que você faz isso? Bom, isso é o que eu chamo de métrica de relevância contra métrica de vaidade. Hoje, nesse dia que eu estou gravando esse episódio aqui, lá no iTunes, o podcast da gente chegou em 200 mil downloads. Para muita gente vai dizer assim, caramba, que massa, super legal, chegou em 200 downloads. Só que isso é métrica de vaidade, isso não quer dizer nada. Você ter, por exemplo, 200 mil downloads no seu sistema, no seu aplicativo, em qualquer coisa que você tenha, não quer dizer nada. Isso é uma métrica que a gente chama de vaidade. O que importa são métricas que eu chamo de relevantes, métricas de relevância, como, por exemplo, usuários ativos por mês, engajamento, interação. Então, por exemplo, nesse momento aqui agora, eu estou gravando esse episódio para o YouTube. E o que acontece é que as métricas do YouTube me mostram que as pessoas assistem esses episódios aqui em torno de 4 minutos e meio. Ou seja, se o meu vídeo, se o meu áudio tem 5 minutos, a maioria das pessoas tende a não assistir. Elas tendem a assistir até 4 minutos e meio. Por vários motivos, que eu não tenho exatamente certeza do que é que seja. Pode ser o conteúdo, pode ser a imagem, pode ser a dinâmica, pode ser várias coisas. Mas o fato é, isso aí não é cabível de discussão, o fato é que a métrica que o YouTube, por exemplo, traz para mim é que o engajamento desse vídeo aqui é de 4 minutos e meio. Isso quer dizer que eu tenho que utilizar essa métrica de relevância, ou seja, retenção de usuário nessa linha do tempo aqui de até 4 minutos e meio e entender por que ele não passa para assistir até o minuto 5, até o minuto 6, até o minuto 7, até o minuto 8. Então, a partir de agora, o que eu vou fazer nesse experimento aqui chamado YouTube vai ser simplesmente reduzir o tamanho dos meus vídeos, o tamanho dos episódios, para mais ou menos aí 4 minutos e meio e perceber se o engajamento aumenta, se as outras métricas melhoram, como por exemplo compartilhamentos, como reviews, como comentários, likes. Vamos analisar isso. Então, veja como funciona na prática. Você tem uma ideia e você coloca ela em prática. Esse episódio aqui é 150 e poucos, se não for 160 e alguma coisa. Ou seja, faz 100 e tantos episódios que eu venho fazendo e eu venho acumulando métricas. Então agora eu tenho métricas de relevância que eu posso analisar e melhorar. É aquele ciclo que a gente chama de build, measure, learn. Build, measure, learn. Ou seja, eu construo uma coisa, eu meço essa coisa e eu aprendo com essa coisa. Então, é um ciclo em que eu construo, eu aprendo e eu... Na verdade, eu construo, eu meço e eu aprendo. Construo, meço, aprendo. Construo, meço, aprendo. Nesse momento, a gente construiu isso aqui, que é uma máquina de conteúdo, é uma máquina que entrega conteúdo para você todos os dias. E agora que a gente construiu, a gente fez o build, agora a gente mediu e o Facebook trouxe, o YouTube, na verdade, trouxe pra gente métricas pra gente analisar e agora a gente vai aprender. Ou seja, eu aprendi com esse experimento, que isso aqui não deixa de ser um experimento, não deixa de ser utilizar a metodologia de startup para eu saber agora que, idealmente, o meu vídeo, o meu episódio deve ter 4 minutos e meio. Então agora, a partir de agora, por conta desse ciclo de aprendizado, eu vou diminuir o tempo dos vídeos, dos episódios, para ver o que acontece agora. Então eu vou, no próximo, construir um novo experimento, medir e aprender, fazer esse ciclo aqui para ver se as métricas melhoram, para ver se aumenta o engajamento, se aumenta a audiência. Vamos começar a fazer esse teste. E por que eu estou falando isso para você? Porque você tem que ter a visão, quando estiver criando o seu negócio, a sua startup, de ter esse triângulo aqui do Lean Startup, que é justamente o Build, o Measure e o Learn. Build, Measure, Learn. Você tem que fazer isso o tempo todo, tem que estar sempre construindo experimentos, medindo esses experimentos e aprendendo com eles, para ver o que melhora na sua startup, se você consegue atingir mais pessoas, se as suas hipóteses são validadas. Qual foi a validação que eu fiz aqui? Eu vi que as pessoas têm interesse em aprender sobre isso, elas estão retornando, estão aumentando, e aí a gente vai fazendo esse ciclo de aprendizado. Chegamos agora, então, nos 4 minutos e meio, e para a gente interromper isso aqui, eu vou pedir para você deixar o seu like, se você está ouvindo pelo YouTube, o seu compartilhamento, se você está pelo Face, e se você está no episódio do podcast, deixa um review, beleza? Um abraço e até amanhã. Bota para quebrar!